Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aos vídeos sobre aposentadoria, eu queria fazer primeiro uma introdução, para explicar para vocês qual é o meu objetivo aqui. Primeiro, cumprindo a promessa do meu perfil, eu quero descomplicar tudo sobre aposentadoria e benefício previdenciário, falando numa linguagem simples que vocês consigam entender. Então, a primeira coisa, hoje nós vamos falar sobre aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial? Aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria, primeiro, para qual tipo de pessoa? Para o trabalhador ou para a trabalhadora empregado. Então, o MEI, o autônomo, o contribuinte individual não se enquadram nesse tipo de aposentadoria. E isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, eu vou tentar, primeiro, explicar o que é aposentadoria especial, quais são os requisitos dela e qual o teu enquadramento. Porque o meu objetivo, o meu perfil é descomplicar essas coisas. Porque as pessoas falam, as pessoas dizem, mas ninguém explica nada. Só fala, aposentadoria especial é isso, 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 tu precisa disso, disso e disso. E na verdade, a pessoa assiste o vídeo e não entende nada. Então vamos começar devagar, explicando bem direitinho para quem, o que precisa e qual é o valor que pode receber do benefício. Bom, para quem? A aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria que se destina ao trabalhador ou à trabalhadora empregado. Ou seja, tu tem que ter um vínculo empregatício. Então aqui já está fora quem é autônomo, quem é MEI, quem é contribuinte individual, certo? Então a partir daí, quais são os requisitos? O que é a aposentadoria especial e quais são os seus requisitos? Primeiro, a aposentadoria especial é o tipo de aposentadoria para essas pessoas que eu já falei, que trabalham, ou seja, a atividade delas envolve riscos à sua saúde, à sua integridade física, aos seus sentidos, seja ele audição, olfato. Então, esses riscos, em relação a agentes químicos, físicos, que interferem na tua saúde. Ou seja, tu tem que trabalhar e tu precisa trabalhar naquela atividade e aquela atividade tem riscos à tua saúde ou à tua integridade física. Bom, qual é o tempo que tu tem que trabalhar nessas condições? Começa 15 anos de trabalho, 20 anos de trabalho ou 25 anos de trabalho. Mas quais são essas pessoas? Por que 15, 20 e 25 anos? É que elas dizem respeito à nocividade, ou seja, o quanto é nocivo, por quanto tempo trabalhar nessa atividade. Então, por exemplo, 15 anos é uma atividade de alta periculosidade, de alta insalubridade. Por exemplo, o mineiro que trabalha lá dentro da mina. Então, quando ele começa a trabalhar com, por exemplo, 18 anos, dentro da mina, socado lá dentro, minerando, durante um período do tempo e do número de dias, ele vai aguentar só ficar 15 anos. Então, nada mais justo que ele se aposente antes que todos, antes que ele morra. Por exemplo, com 20 anos, quem seria o exemplo? Seria o mineiro também, que trabalha em cima, na casinha da mina, trabalha fora da mina subterrânea, mas trabalha sob as mesmas condições de pó, de fuligem, de atividade de risco de explosões, de periculosidade. Então, essas são as atividades que compõem riscos à saúde e à integridade física. Por exemplo, dá uma explosão na mina lá, o cara se machuca ou morre. Então, ele tem um risco inerente e impossível de ser dirimido dentro da atividade dele. 25 anos são as pessoas que têm um risco menor, mas mesmo assim tem um risco. Por exemplo, um técnico em radiologia está sempre exposto a fazer exames em que isso espelhe partículas radioativas, partículas perigosas, que se ele aspirar ou tiver contato na pele pode até dar um câncer. O radialista, por exemplo, ele trabalha sempre com fone de ouvido. Aquele fone de ouvido tem distorções que pode, com o tempo, causar surdez. Por isso que ele, tendo 25 anos de contribuição, pode requerer aposentadoria especial.
Bom, relembrando e anotando aí, primeiro, 15 anos de contribuição ou 15 anos de serviço, 20 anos de contribuição ou 20 anos de serviço ou 25 anos de serviço. Bom, esse é o requisito tempo. Agora, com a reforma da Previdência, houve uma alteração nisso. Além desse requisito tempo, tu tem que ter o requisito idade, tá? Então, tu tem que somar o tempo, 15, 20 ou 25, com o requisito idade, né? Para quem vai começar ou já começou a trabalhar depois da reforma, ou seja, depois de 14 de novembro de 2019, a idade mínima, seja para homem ou seja para mulher, aqui se refere ao trabalhador empregado, repito, homem e mulher, não tem diferença de requisito tempo ou idade. Para quem começou a trabalhar depois de 14 de novembro de 2019, vai ter que cumprir 15, 20, 25 e ter no mínimo daqui para frente, dessa data para frente, 60 anos de idade. Mas, para quem já estava trabalhando nessa atividade antes, vê bem, antes de 14 de novembro de 2019, foram estabelecidas pela mesma reforma uma regra de transição, que hoje se chama regra de pontos, que tu já deve ter ouvido falar e não deve ter entendido muito bem. O que é regra de pontos? Na verdade, esses pontos é a soma do tempo que tu trabalhou mais a tua idade. Então, para a aposentadoria especial, a regra de pontos é a seguinte: quem trabalhou 15 anos tem que ter 52 anos de idade para poder se aposentar especial. Para quem trabalhou 20 anos, tem que ter 57 anos de idade, certo? E para quem tem 25 anos de contribuição ou 25 anos de tempo de serviço, tem que ter 62 anos de idade. Tá? Isso é uma regra de transição. Parece meio complicada, mas é uma imposição da lei justamente para quê? Para evitar que as pessoas se aposentem mais jovens. O nosso inimigo aqui é o INSS. Na verdade, ele quer que tu contribua, mas não quer que tu te aposente. Certo? Então, dentre esses requisitos, o que a gente vai entabular? Agora nós vamos passar para o valor da aposentadoria. Como é que funciona o valor da aposentadoria? O valor da aposentadoria especial é calculado numa média aritmética daquelas contribuições 15, 20 e 25 anos. Eu vou repetir isso toda hora para te ter isso presente na hora do raciocínio. Então faz uma média aritmética, ou seja, soma o número de anos e divide por eles mesmos e multiplica por 60%. Ou seja, a tua aposentadoria vai partir de 60% dessa média, certo? Mas isso para 15 e 20 anos, tá? Mas se por acaso tu te enquadra lá naquele último item, na última aposentadoria especial, que é 25 anos, tu trabalhou 25 anos. Então, o que acontece? Esse 60%, ele vai ter um aumento de 2%, isso também foi colocado pela regra, repito, esse 60% vai ter um aumento de 2% por cada ano trabalhado acima de 20 anos pelo homem e acima de 15 anos pela mulher. Veja bem, essa regra é só para o cálculo. Então, assim, por exemplo, vamos ver se eu consigo esclarecer isso. Vamos dizer que tu seja homem, tenha 25 anos de contribuição, 62 anos de idade, te enquadrou no requisito pós-reforma de tempo de contribuição, tempo de serviço e idade. E tu ganha R$3.000, tá? Se tu trabalhou 25 anos, tu trabalhou 5 anos a mais do que 20 anos, que é a carência. O que é a carência? É um pedágio que a regra estabelece para te ganhar mais de 60% da aposentadoria. Ou seja, 2% por cada ano trabalhado. Então, se tu trabalhou 25 anos, acima de 20, 2%. Então, 5 anos vezes 2,
tu tem mais 10%. Então, tu vai te aposentar em vez de 60% sobre a média daqueles salários, tu vai te aposentar com 70%. Então, por exemplo, se tu ganha R$ 3.000 e ganhou durante 25 anos R$ 3.000, a tua média aritmética vai ser 3.000. Se tu tiver 25 anos de contribuição e 62 anos de idade, que são os dois requisitos para aposentadoria especial, tu vai te aposentar com 70% de 3.000, ou seja, R$ 2.100. Entendeu? Se não entendeu, eu vou repetir. Por exemplo, a regra da pós-reforma estabeleceu um limite de teto, ou seja, uma carência de 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Ou seja, para te aposentar e ter o cálculo dessa forma, tu tem que ter 20 anos de contribuição no mínimo ou 15. 20 o homem, 15 mulher. Então, repetindo, pega o caso concreto e procura raciocinar comigo. Primeiro, homem, 25 anos de contribuição, 62 anos de idade, certo? Então ele tem os requisitos para aposentadoria especial. Qual vai ser o valor que ele vai se aposentar, que ele vai receber? Qual é o maior valor? Qual é o melhor benefício? É o seguinte, se ele ganhou 3.000 durante esses 25 anos, a média dele vai ser 3.000. Só que, pela regra, ele não se aposenta com 3.000. Ele vai se aposentar com 70% desses 3.000, ou seja, R$ 2.100. Por quê? Porque até a carência de 20, ele tem 60% pela regra. Como ele trabalhou 5 anos a mais do que 20, e cada ano trabalhado representa um acréscimo no percentual de 2%, 5 vezes 2, 10. Então, 60% é o que ele teria direito, pela carência de 20 anos. Como ele trabalhou 5 a mais, ele tem o percentual se eleva para 70%. Então, ele vai se aposentar com 70% de R$ 3.000, ou seja, R$ 2.100. E para finalizar essas questões, eu quero deixar bem claro que isso é um pouco complicado, mas se tu der uma olhada no nosso conteúdo, te inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações, ou então entre em contato comigo aqui nos comentários, ou me chama no WhatsApp, que eu estudo o teu caso específico e te ensino a tu encaminhar a tua aposentadoria. Ok? Beleza? É isso aí por hoje então.